Aí eu queria passar para uma área da saúde, que é uma área que o INSS, por exemplo, também perdeu, está com metade dos funcionários que tinha 10 anos atrás. E lá atrás, no seu primeiro governo, o senhor falou, vamos zerar a fila, e zerou. Mas agora, tem das filas dos peritos, etc., a coisa voltou. Esse ano o problema é grande, tem um problema entre a falta de funcionários e também os médicos que fazem as perícias que, enfim, fazem num ritmo que não é o que se deveria, o que se gostaria. Esse é um problema muito sério para muita gente pobre que precisa dessa perícia, né? Lá atrás resolveu. Como é que está agora? Vai ter programa, ele está sendo feito terça-feira, exatamente 5:09, 10:09. E essa semana eu vou ter uma reunião com o ministro da Previdência Social e também com o ministro da Fazenda para discutir duas coisas. Primeiro, eu quero saber se a fila é porque não tem dinheiro para pagar os aposentados, por isso que demora. O Bolsonaro fez isso no governo passado. A segunda, eu quero saber se é falta de funcionário, porque nós já provamos uma vez que a gente pode zerar a fila. Zerar a fila para benefício, para auxílio natalidade, auxílio maternidade, para aposentadoria, para perícia médica. A gente conseguiu zerar tudo isso. Então, eu tenho uma reunião essa semana para discutir qual é o problema que está acontecendo, que as filas têm por volta de 1.900.000 pessoas. Não há nenhuma explicação, a não ser, eu não posso aposentar porque não tem dinheiro para pagar. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por que tem essa fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. O dado concreto é que nós provamos que não precisa ter fila no INSS, nem para receber benefício e muito menos para fazer perícia médica. Então, essa semana, hoje é terça-feira, 10:09, eu estou te falando. Essa semana vai ter uma reunião para a gente discutir o fim dessas filas. Isso é muito importante porque o senhor falou do IBAMA, a gente falou agora do INSS, e são várias áreas de governo em que, nesses últimos anos, foram se perdendo funcionários importantes, né? E que, obviamente, as pessoas precisam de gente para trabalhar, querer gente para resolver. E isso não é rápido, né? A contratação para o governo federal requer, enfim, é todo um processo, digamos assim, né? Requer você fazer concurso, ou seja, veja, se a pessoa se aposenta e você não vai repondo, chega uma hora que falta gente. E você não melhora a educação sem contratar professor e funcionário, você não melhora a saúde, ou seja, tem muita gente que fala que é a questão de gestão. Não é questão de gestão, é questão de colocar mais médicos, por isso nós estamos colocando de volta mais médicos. Serão 28.000 médicos que vão voltar a trabalhar em todas as cidades do interior desse país. Sabe, se você quiser melhorar a educação, você tem que colocar mais médico, mais enfermeiro, mais posto de atendimento, mais, hospital. Não tem milagre. A gente quer fazer escola de tempo integral, a gente vai ter que ter mais professor, vai ter que ter mais funcionário, vai ter que ter mais escola, vai ter que fazer escola, inclusive, de outro tipo. Sabe? Então, é preciso parar com essa história de que tudo não funciona porque o Estado não sei das contas. Ou seja, você viu o que aconteceu com a Ambev, que era vendido como a empresa mais moderna do mundo, quebrou. Não é Ambev, ou seja, os caras deram um desfalque de 40 bilhões de reais. Ou seja, a verdade nua e crua é que toda vez que as coisas engrossam, é o Estado que salva. A crise de 2008, se o Estado não colocasse dinheiro, a economia tinha quebrado. E a crise da pandemia, se não é o Estado, não tinha a iniciativa privada para resolver esse problema. Foi assim na Alemanha, Angela Merkel liberou do Banco Central Europeu 700 bilhões de euros. O Biden liberou quase 5 trilhões de dólares, porque senão a economia não funciona. É o Estado que tem que colocar a mão para salvar. Então, como eu defendo um Estado forte, um Estado que não seja empresário, que não seja um Estado estatal, mas que seja um Estado indutor. Que seja um Estado indutor, um Estado que discute aonde vai fazer investimento, qual é o Estado, qual é o lugar que mais precisa, onde é que a gente quer ajudar a se desenvolver. O Estado tem que pensar assim, da forma mais sadia possível, da forma mais eficaz, e a gente fazer com que o país volte a trabalhar. Nós precisamos melhorar a saúde, nós precisamos melhorar a educação, nós precisamos melhorar um monte de coisa nesse país. Afinal de contas, foram 6 anos de atraso nesse país. A gente vinha construindo muitas universidades, muitas escolas técnicas, e pararam.
Esse país ficou 7 anos sem reunir reitores. Esse país ficou 7 anos sem reunir prefeitos, sem reunir governadores. Eu sei, conselho nós vamos lançar de agora, nós vamos lançar nesse mês de julho o novo PAC, em que a gente vai pegar a questão energética, a questão da transição ecológica, a questão de rodovia, de ferrovia, a questão do saneamento básico. Nós vamos lançar o novo programa de Minha Casa Minha Vida. Sabe? Nós vamos lançar muitos programas agora no mês de julho, para que em agosto a gente comece já com o carro a 100 por hora. A gente não vai dar mole, não. A economia vai voltar a crescer. Eu quero falar isso olhando na cara de quem está nos assistindo. A economia vai voltar a crescer. A inflação vai continuar caindo. Sabe? Os juros vão ter que baixar. É importante ter claro que o juro precisa baixar para que a gente possa ter crédito disponibilizado a custo baixo para que o povo que quer empreender possa pegar dinheiro emprestado. E aí a gente vai começar a melhorar o salário, a gente vai fazer mais política de inclusão social, a gente vai investir muito na pequena e média empresa, no pequeno e médio empreendedor, e tudo vai voltar à normalidade nesse país. É isso que eu quero. O Brasil voltar à normalidade, com as pessoas felizes, com as pessoas vivendo bem, com as pessoas convivendo. Filho não precisa brigar com o pai, nora não precisa brigar com o sogro, primo não precisa brigar com o primo, irmão não precisa brigar com o irmão. Nós queremos paz. Pura e simplesmente, paz, emprego, salário e educação é que o povo brasileiro precisa nesse momento. O senhor diria que a última peça do quebra-cabeça, digamos assim, importante, é a questão dos juros mesmo? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a inflação está mais alta e os juros é mais baixo. Na Europa também, a inflação é mais alta e os juros é mais baixo. Aqui que está ao contrário, a inflação está baixa e o juro está alto. Não é só a questão do juro. O juro é um componente. Veja, durante a campanha eu dizia que um governo precisa de 3 coisas. Primeiro, credibilidade. Tá? O governo tem que passar credibilidade para a sociedade. Segundo, o governo tem que garantir previsibilidade das coisas. E terceiro, a gente tem que garantir estabilidade jurídica, estabilidade social e estabilidade econômica. São 3 fatores cruciais para que a gente possa desenvolver esse país. Nós já fizemos uma vez. É importante lembrar que quando nós deixamos o governo em 2010, a economia crescia 7,5%. É importante lembrar que o salário mínimo tinha aumentado 74%. Nós vamos voltar a fazer isso outra vez. Sabe? Nós vamos voltar a fazer isso. A gente vai tentar fazer até um pouco mais rápido do que nós fizemos da outra vez. Nós já temos mais experiência, mais maturidade, e mesmo uma parcela da sociedade que não gosta do PT, que não acredita no PT, sabe que nós tratamos com seriedade as coisas que nós assumimos publicamente. E cuidar desse povo é a nossa missão. Fazer com que o povo melhore de vida é a nossa missão. Gerar emprego é a nossa missão. E nós vamos fazer. E vamos fazer porque nós temos credencial histórica para repetir com sucesso tudo aquilo que nós já fizemos nesse país.